O S Brasil Entrevista de hoje está com o ator, músico e diretor Daniel Del Sarto, que estreia o espetáculo Anos 80 em Experiência Ploc. Daniel, é um prazer receber você aqui nos estúdios. Para começar, pode nos contar como você teve a ideia para o espetáculo que você apresenta neste fim de semana no Teatro da UFES? Claro, o maior prazer estar aqui com vocês, com você, Maria. E o Anos 80 uma Experiência Ploc nasceu de uma parceria que eu tenho com o Luciano Viana. Luciano Viana é o cara que criou a Festa Ploc. Festa Ploc é a maior celebração retrô da América Latina, uma festa com 20 anos de existência, está comemorando 20 anos esse ano, até com uma turnê da qual eu faço parte. E a gente começou uma relação, porque meu antigo empresário falou, pô, vocês podiam criar alguma coisa juntos. E aí o Luciano falou para mim, pô, cria um show, cara, que você canta música de novela. Porque você começou na música, foi pro teatro, fez novela. Aí eu escrevi esse show, a gente fez no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, e no Circo Voador, Del Sarto canta novelas. E foi muito legal, assim, o formato que eu encontrei de contar história com música junto, e você não entendendo muito bem onde começa a música e aonde começa a história, as coisas se fundindo. E eu falei, pô, legal essa forma de contar a história. E aí o Luciano teve uma oportunidade de fazer o espetáculo e me convidou. Falou, pô, Daniel, você não quer estrelar um espetáculo dos anos 80? Eu falei, pô, Luciano, acho que não, cara. E aí a gente foi ter uma reunião e eu comecei na reunião a meio que receber a visão de como seria esse espetáculo. E ali naquela reunião nasceu o espetáculo que a gente tem hoje, grande parte dele, com a viagem no tempo, com a máquina do tempo, que a gente monta uma máquina do tempo no teatro, de fato. Então as pessoas sentam ali e vão viajar, o começo do espetáculo é assim, eu estou me dirigindo da plateia, explicando como é que vai acontecer o voo, assim como uma comissária de voo, né, dando as instruções ali para aquela viagem no tempo. E por isso a gente chamou de experiência, anos 80 uma experiência, porque a gente queria um teatro do nosso jeito, que é esse teatro que ele propõe uma viagem imersiva para as pessoas. Então, assim, ele tem um formato de stand-up, porque eu estou contando histórias em primeira pessoa, histórias que eu vivi nos anos 80, mas ele tem uma banda ao vivo e ele tem projeções no fundo do palco de imagens da época. Então, isso tudo faz com que, de fato, a gente tenha uma experiência muito diferente, assim. O Domingos Oliveira, que é um grande dramaturgo, diretor brasileiro, já foi para outro plano, que foi o primeiro diretor que eu tive no teatro, em 96, e ele falava isso, ele falava que ele acredita no teatro como um lugar da gente ter uma experiência. Então não tem muita quarta parede pra gente ali, a gente conversa como eu estou conversando aqui com você, então eu digo que a gente faz esse espetáculo junto com a plateia, e eu acho que por isso é um dos motivos dessa experiência ser tão marcante pra gente e pra quem vai assistir. Como que é o desafio de representar essa época tão importante para a arte, moda, comportamento e trazer essa energia para os palcos? É muito legal, porque é uma época muito explosiva de criatividade, né? A criatividade ela estava abundante, as cores vivas, as maquiagens, né, reforçadas, a lantejoula, a luz neon, e a música dos anos 80 é muito rica, né? Então é muito difícil até a gente dizer o que é mais marcante, o que te marcou mais nos anos 80. São muitos artistas, são muitas bandas, então a gente dividiu em 5 grandes grupos, né, para a gente poder contar essa história, conduzir essa história, começando com essa viagem no tempo, que a gente faz essa contagem regressiva de fato para o teatro voar lá para os anos 80, e uma vez lá nos anos 80 a gente diz, olha, tudo é permitido, só não pode incomodar quem está do seu lado. Se você quer ficar em pé e dançar, vai pro canto e dança, você pode chorar, você pode cantar junto, pode cantar alto, você pode se entregar a essa experiência. E aí a gente vai contando com esses 5 grupos que são músicas de novelas, porque as novelas dos anos 80, você só sabe de ouvir falar ou de ler, né? Porque você é muito jovem para ter vivido algo dos anos 80, mas é o que a gente diz, não importa se quem está indo pro teatro viveu aquilo, porque vai viver lá com a gente. Então as novelas, elas tinham uma importância de dizer pra gente o que a gente ia discutir, o que a gente ia vestir, o que a gente ia comer, o que a gente ia discutir. Era muito forte a cultura da novela nos anos 80. E as músicas de novelas eram muito marcantes, assim, muito. Então elas iam embalar a gente por anos e anos, entendeu? Depois aquelas músicas ali, estamos falando da época de foi numa festa, gelo e Cuba Libre, com roupa nova, e na vitrola, whisky a gogô. Estamos falando de
Dalto, né? Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Então era muita poesia que tinha, né? Eu costumo dizer também na peça que a gente cometeu a gafe enorme de chamar músicas como essa, e como Vando, como Sidney Magal, de brega, né? Aí eu digo assim, poxa vida, dá uma olhada no que a gente tem escutado e tem dançado hoje em dia, pra gente ver onde é que tá a classificação, né, de cada coisa. Acho que a gente viveu uma época romântica muito legal nos anos 80. Como eu já falei, o Sidney Magal, amante latino incrível, né, cantando coisas teu, tudo teu, minha, toda minha, juntos essa noite, quero te dar todo o meu amor. Então assim, era muita riqueza e eu acho que tinha uma liberdade, tinha uma permissividade positiva, que permissividade no melhor termo, que é ser quem você é, né? Então os artistas, as pessoas, elas colocavam as cores que elas queriam, misturava a meia, botava o sutiã por cima ou por baixo, ou não usava, ou botava a jaqueta de couro rasgada, tudo era possível e tudo era bacana, tudo era colorido. Então a gente passeia por esses gêneros, o Rock Brasil, que floresceu nessa época, o Pop Rock Internacional, que chegou com o Rock in Rio, que é de 85. Então a gente tem um momento que homenageia o Rock in Rio também, que está fazendo 40 aninhos agora. E a gente termina com a cena infantil, porque a gente tem Trem da Alegria, Balão Mágico, Xuxa, o Raul Seixas, com todas aquelas canções que tinham letras tão lindas, né? E a gente pensa, poxa, isso é legal da gente cantar e repetir e até mostrar para as crianças, e por isso surgiu o espetáculo infantil, mas isso é uma outra história. Você criou essa versão infantil do espetáculo, né? Desde o início eu tinha essa ideia de apresentar os anos 80 para o público mais novo, e como que tem sido a resposta das crianças? Maria, a resposta é muito incrível, assim, eu jamais imaginei que eu ia fazer um espetáculo infantil, porque muitos atores começam fazendo teatro infantil. Como eu comecei pela música, pelo teatro, e depois eu fui à televisão, comecei num seriado chamado Sandy Júnior, lá nos anos 2000, e então eu não passei pelo teatro infantil. E tive sempre um pouco de preconceito, vai dizer, e hoje percebo como pai de uma menina, Alice, de 3 anos e meio, fui levar a Alice a alguns espetáculos infantis e tudo, e vi o tanto que muita coisa era muito chata para os pais, e o tanto que muita coisa que é feita, não estou generalizando, mas perde uma chance importante, que se a criança está ali sentada naquele teatro, pronta para receber, ávida para receber coisas incríveis que você pode passar, então você pode falar sobre imaginação, o poder da mente, sobre o poder da gentileza, a maravilha que é a amizade. Então tem uma cena na peça que eu falo isso para as crianças, eu falo assim, gente, olha só, os guarda-chuvas adoram se perder, as meias também, um pé se separa do outro, os casacos ficam pequenos, as calças ficam curtas, mas as amizades de verdade, essas duram para sempre, né? Tem um monte de adultos que têm aí amigos da época da escola, então cultivem suas amizades. Então a gente tem um espetáculo infantil que eu acho que tem dito para as crianças e para os pais o que eu gostaria que eu tivesse ouvindo como pai, como família no teatro. Família com todos os seus múltiplos formatos, porque família é aquilo que é o nosso lar, né? O nosso seio, sejam 2 mães, 2 pais, sejam tios, sejam avós que criam, é família com todo o seu significado. Então é muito bom receber, a gente estava até no shopping agora,
E aí uma moça me falou, poxa, eu ouvi falar sobre a peça, eu queria levar meu filho, é autista. E é incrível como a gente tem crianças autistas no espetáculo. E é muito lindo, eu diria até abençoado, ver como é que essas crianças... Eu tenho mais de 3 relatos, assim, por escrito e pessoais, que a mãe fala assim, poxa, o meu filho ele é muito agitado e eu não sei como, nem porquê, mas ele se acalmou muito aqui na peça. Então é muito emocionante também isso para mim, porque eu acho que a gente faz aquilo com tanta verdade, com tanto carinho, para entregar aquilo para a família, porque os pais também se divertem juntos, né? Porque é uma coisa que eles viveram. Então o nosso mote lá no começo da peça, eu falo, crianças, por que eu vou levar vocês para o passado? Que sentido tem isso, o tio Dani? Porque o meu personagem é o tio Dani, que é um super-herói muito louco, colorido, dos anos 80. A gente vai viajar, crianças, para vocês encontrarem papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, criança do tamanho de vocês e todos vamos brincar juntos. Então tem esse lado, fazendo uma resposta gigante à tua pergunta, mas porque a peça infantil, de repente, era uma coisa para a gente fazer uma temporada no Teatro Clara Nunes, no Rio, e ela virou parte desse combo dos anos 80, porque é muito bonito que a gente vive ali. E a peça está há 2 anos em cartaz. Quais cidades vocês já se apresentaram? A gente se apresentou em Niterói, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e agora em Vitória. A gente teve muitas vezes em São Paulo, muitas vezes no Rio, já fizemos 4 temporadas no Rio. Niterói estamos voltando pela 3ª vez e Vitória pela 1ª vez. Como a gente é um espetáculo que nasceu feito por nós, a gente não tem patrocínio ainda, então a gente vai fazendo aquilo que a gente dá conta de fazer. Inclusive, quero deixar aqui registrado o meu carinho pelo Teatro da UFES, né, universitário, Rogerinho, que é um homem que faz um grande trabalho cultural, possibilitando a gente estar aqui, trazendo o espetáculo com tudo que ele tem, com banda ao vivo, com projeção, com uma luz linda. Então é muito legal a gente poder trazer uma coisa que a gente acredita tanto, um espetáculo que a gente acredita tanto, por passar coisas bacanas para as pessoas, que eu acho que o trabalho da gente que mexe com arte é esse, né? É você dar uma lavadinha na alma de quem está ali, emprestando um tempo para você, e que a pessoa possa sair dali melhor, né? Com uma reflexão diferente, com uma emoção diferente, e falando, poxa, que bom que eu vim aqui, isso valeu a pena ter vindo aqui, eu tô com uma coisa gostosa aqui no coração. Como que foi que você se interessou em trabalhar no teatro, na TV, lá atrás? Então, como eu te falei, né, tudo começou para mim pela música, né? Então, com 12 anos eu comecei a aprender violão, e aí virou esse parceiro que é meio que uma parte de mim, assim. E aí eu já tinha essa coisa de levar o violão para todo lugar, queria tocar, queria me apresentar profissionalmente, me espelhava muito no Lulu Santos, né? Porque tinha aquela coisa de letras muito incríveis, mas também uma coisa de uma banda tocando, e aqueles shows grandes que ele sempre fez, e mexendo com o coração das pessoas. Comecei a tocar no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um bairro da Zona Norte, onde, coincidentemente, o Tim Maia começou, Jorge Benjor, Roberto Carlos, que tinha uma cena musical muito legal ali nos bares. E aí, nesse caminho, fui fazer uma escola de harmonia funcional, que é uma coisa de você aprender sobre música e tudo, e tinha ali no mural um aviso, né, falando, olha, se você toca e canta, e você é menino, e você pode viajar ao Brasil pelo espetáculo teatral testando. E aí eu fui fazer um teste com o Domingos Oliveira, que eu acho que eu até já citei aqui, que é um grande mestre, no Teatro do Planetário, lá na Gávea, que é um bairro do Rio. E aí eles estavam testando esse menino para entrar nessa peça Confissões de Adolescente, que foi assim, um dos maiores sucessos teatrais que já houve, que era uma peça baseada no diário da Maria Mariana, que é a filha do Domingos, e já estava na 2ª etapa da montagem, porque o menino que fazia o que eu vinha fazer estava querendo sair, que ele já estava 4 anos na peça, Alexandre Vaz, e eles estavam testando esse rapaz para estar junto dessas 4 moças que contavam as histórias da adolescência, o primeiro beijo, o primeiro baseado, o primeiro estresse com o pai, né, que era uma coisa bem de diário de adolescente mesmo, que se chama Confissões de Adolescente. E aí eu entrei nesse espetáculo com a Débora Seco, a Maria Ribeiro, a Carolina Dickmann e a Fernanda Badawi, que eram meninas que já estavam nesse mundo de atuar. E eu, sendo dirigido pelo Domingos Oliveira, falei, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu achei que eu era músico, mas eu acho que eu sou artista. Eu acho que eu tenho mais a estudar, a aprender.
Então fiz a peça, fiquei 5 anos viajando, o Confissões viajou por todos os estados do Brasil. Acho que estivemos em Vitória, mas isso a gente está falando de 90 e tanto, né? Então perdoe a memória. Mas a gente viajou por sempre teatros muito grandes, porque era uma peça de muito sucesso. E aí depois do espetáculo eu falei, preciso estudar esse negócio de atuar. Eu fiz uma escola de teatro lá no Rio, chamada CAL, e isso tudo me levou, onde você falou, a querer fazer televisão, a querer fazer cinema. E eu acho que, de fato, o personagem que me tornou conhecido imediatamente foi o Bruno, namorado da Sandy, porque foi uma coisa instantânea. O seriado ia ao ar todos os domingos e era uma audiência sinistra de grande, era campeão de audiência. O meu programa foi ao ar num domingo, eu fui almoçar com a minha família 1h30 depois e 80% do restaurante, que era um restaurante grande que tinha no Rio, já me reconhecia pela televisão. Era uma força que a televisão tinha. Por isso, até hoje, as pessoas falam, pô, você também é músico, você também canta. E aí sempre tem essa divertida inversão, porque eu comecei pela música. E aí, falando de personagem, teve um personagem recente na novela do Carlos João Bate, chamado Anjo, que foi um personagem para mim muito importante, porque eu tive que estudar como é que é a relação com droga, ele era viciado em cocaína, então eu tive cena de reabilitação, ele era um dançarino, então eu estudei dança, ele era pai de 2 meninas, ele era um cara que era do subúrbio, que iria ascender em Copacabana, uma novela dos anos 70. Então foi um personagem muito marcante. Pô, eu continuo querendo muito viajar com anos 80, uma experiência PLOC, e anos 80 PLOC para crianças, porque, como você já percebeu aqui, quem está acompanhando a gente, são espetáculos que realmente a gente tem muita paixão, porque eu citei aqui o Confissões, que foi onde eu comecei no teatro, e coincidentemente ou não, que nada é coincidência, né? Eu fiz, acho que quase 30 peças na minha carreira, foi o que eu mais fiz, foi teatro, e os 2 espetáculos que eu sinto mais conexão da plateia com o espetáculo foi exatamente Confissões, porque a gente falava com adolescentes, daquelas coisas ali, daquela paixão, aquela fase que a gente está à flor da pele, e o anos 80, porque eu acho que ele toca em muitos pontos, porque de fora você fala assim, legal, mais um show ou espetáculo que reverencia os anos 80, tá bom, mas a gente tem camadas ali, porque a gente está falando de imaginação, a gente está falando de nostalgia, mas uma nostalgia proativa, que é o que eu digo na peça. Se você encontrar algum sonho perdido aqui nos anos 80, leva ele lá para o seu futuro, se ele valer a pena. Enquanto você está aqui, caminhando, você ainda pode realizar o teu sonho. De repente você esqueceu dele, mas ele está lá, só esperando uma sacudida, uma energiazinha. Então acho que a gente acaba no espetáculo indo em vários níveis, né? E profundos, assim. Então isso faz com que as pessoas saiam muito emocionadas. Quando a gente estreou, a gente ficou espantado. Tanto do que a gente sentiu no palco, eu que nunca tinha pensado, você falar para mim, Dani, você pensou alguma vez que você ia escrever sobre os anos 80? Eu falei, jamais. Tanto que quando o Luciano me perguntou, eu falei, não quero fazer com anos 80. Tá? Muita gente já fala de anos 80, coisa chata, vamos falar de outra coisa, é o nível. E aí tô eu lá contando essas histórias que eu vivi, que as pessoas viveram, e passando por essa emoção incrível, entendeu? Então acho que pretendo continuar viajando com a peça e lançar música. Tem lançamentos aí a partir do próximo mês. Esse é o meu, assim, contando os singles, né? Eu tenho 2 discos, Mãos e Palavras, Desassossego e Mãos e Palavras. Músicas desses discos estão nos espetáculos também, mesmo eles sendo dos anos 80, mas tem uma música chamada Tenho Sim, que vale muito a pena para as crianças, porque tem uma cena que eu falo de nomear as emoções, que é muito importante para os pequeninos, né? Porque primeiro eles sentem um monte de coisa, e aí fala, não, vamos nomear as emoções. Então essa música chama Tenho Sim, e no espetáculo adulto, o super-homem ao avesso, o super-herói ao avesso, que fala desse lugar de superação e tudo. Então a ideia é essa, continuar viajando com a peça e lançar música, fazer show. Eu ganho a vida, eu digo que a peça a gente ainda investe muito, então fazendo eventos, tocando. Então eu faço muito casamento, já fiz casamento na Itália, em Punta del Este, Brasília, Salvador, viajo tocando, alegrando a festa das pessoas num show com músicas conhecidas também, e é o que eu amo fazer. E em novembro tem um reality show da Record, que é um reality que eu já gravei, que chama Acerte ou Caia, é um reality de perguntas e respostas muito divertido,
que vai ao ar em novembro com o Tom Cavalcante apresentando. Maravilha, obrigada pela sua presença, por estar aqui falando do espetáculo Ploc, que tem feito sucesso por várias cidades e chega pela primeira vez em Vitória. Gostaria que você deixasse uma mensagem, ou tocasse um pouquinho de mais da música que você vai apresentar. Com certeza, claro. Então vou aproveitar, como a gente sabe, os anos 80 as músicas são super conhecidas, vou guardar para você ir lá curtindo a peça e vou deixar uma mensagem aqui, como a gente falou que a peça tem mensagens e tudo, tocar um trechinho dessa canção autoral que está lá no espetáculo, que ela ilustra esse momento onde a gente está falando de música de novela e como é que foi para mim desafiador entrar nesse universo, não tendo ninguém da família que era desse meio. Fiz 4 testes para entrar nessa novela que eu cito lá na peça, e essa canção nasceu por conta disso e ela chama-se Super-Herói ao Avesso, e é mais ou menos assim. Visto a capa e toda a fé, miro o alvo e vou no susto. Meu destino é o que eu puder, giro o mapa e mudo o curso. Cada dia um novo nó, que eu desato a muito custo. Cada um sabe o tamanho do seu nó, não é verdade? Nossa. Por ser viajante só, água e olho andam juntos. Cada montanha nova que eu quiser cruzar, tem chuva forte, neblina pra enfrentar. E a sensação que um novo mundo conquistei desaba incessante em cada pódio que eu pisei. É aquilo, né? Todo mundo tem suas montanhas para subir, só cada um é que sabe no fundo de si quanto custa levantar do chão depois da queda e prosseguir a sua escalada. Muitas vezes tendo desaparecido tanta confiança, depois de tanta porta fechada, joelho e canela ralada, mas eu canto hoje, cantarei para sempre, por uma força sagrada que vem, não se sabe de onde, como ou quando, mas essa força existe e vem. E quando ela vem, Maria. E quando essa força vem, nossa, ela não se intimida por nada e faz surgir em nós os super-homens e super-mulheres sem capa, super-anjos do dia a dia que vestem uniforme branco, ou roupa de palhaço, ou sapatilha de bailarina, curadores e curadoras do nosso espírito, que tem microfone ou pincel nas mãos, ou são artistas de pena, papel e tinta, super-heróis e heroínas disfarçados de simples seres humanos que se esforçam e vencem as tais montanhas e fazem voar os nossos pensamentos, alegram, emocionam, acalmam os nossos tormentos, fazem a gente rir quando a gargalhada é necessária e curativa, fazem a gente chorar quando o nó está preso na garganta, mas fazem acima de tudo a gente levantar, recomeçar, respirar fundo e andar na direção do sonho que a gente sabe que precisa realizar.